O vereador ex-MBL Lucas Pavanato tentou tumultuar a manifestação contra a anistia dos golpistas do 8 de janeiro, mas não deu certo. Ele acabou expulso e escoltado pela polícia. A gente vai contar essa história e muito mais agora no Plantão do Meteoro. Forjado na guerra, não é mesmo? Lucas Pavanato, vamos falar sobre isso. Ó, Sofia Labanca tá na tela. Lembrando você de seguir a Sofia no @lente vermelha, me seguir no @lu.junior no Instagram e outras redes sociais. Sofia, não sei se ele foi forjado na guerra, mas foi expulso da manifestação. Foi expulso, né? Manifestação que aconteceu no último dia 30, né? Domingo, ontem, se você estiver assistindo ao vivo. Que foi na Avenida Paulista aí contra a anistia dos golpistas do 8 de janeiro. O Lucas Pavanato, que foi aí, muito desgraçadamente, o vereador mais votado do Brasil nas últimas eleições, só com base na pauta antitrans, foi lá marcar presença, né? Aquela típica tática de MBL. Ele não é mais parte do MBL, mas ele foi do MBL. Continua seguindo a mesma tática, que é ir nesses locais para tentar causar, gerar cortezinhos, eventualmente se vitimizar se alguém fizer qualquer coisa contra ele, apesar de todas as provocações. E ele não foi muito bem recebido lá. Vamos ver como é que aconteceu. Venha descer. Fora! Vazio de Deus, você não tem nada. Vou mostrar outro vídeo do momento em que ele é escoltado para fora. Engraçado, né, que quando é alguém de extrema direita que vai lá fazer confusão em manifestação pacífica da esquerda, a polícia escolta, assim, de uma facilidade, tranquila, né? Se fosse o contrário, não sei se isso seria o mesmo tratamento. Tenho minhas dúvidas, sinceramente. Não, eu acho difícil que tivesse sido o mesmo tratamento. Muito difícil. É mais provável que a polícia estivesse hostilizando a pessoa junto do resto da extrema-direita, né? Mas, enfim, eu acho interessante, especialmente na segunda imagem, ver que, primeiro, ele estava ali com o entourage dele, né? Já tinha até gente filmando, então ele já estava com a equipe para filmar as provocações e as reações. E como na primeira imagem, como ele foi recebido, de fato, né? Que você vê o pessoal gritando no megafone para ele ir embora. A Amanda Pascoal, dá para ver que ela discute ali um pouco com ele, que foi a terceira vereadora mais votada em São Paulo e a primeira mais votada da esquerda no Brasil, que é uma deputada trans e negra. Então, realmente é uma coisa que você vê que ele foi recebido de uma maneira não muito amistosa e eu vou dizer uma coisa para você, Lúcio. Eu acho que funcionou. Eu Ah, acho é? que funcionou. Porque você vai nas redes sociais dele procurar os cortezinhos de ele humilhando o pessoal da esquerda ou de ele correndo o risco de apanhar e, ai meu Deus, coitadinho de mim. E não aconteceu. Não aconteceu. Ele não conseguiu gerar os cortes que ele esperava. Então é sempre uma questão como que a gente deve lidar com esse tipo de gente. Eu acho que dessa vez funcionou. E nesse sentido, não deve ter sido uma semana muito fácil para o Pavanato, porque não foi a única coisa que não deu muito certo para ele. Não deu muito certo a visita dele à manifestação, mas também não deu muito certo um processo que ele estava tomando, no qual ele foi condenado. Então a gente pode pegar aqui na Carta Capital, reportagem de hoje, dia 31.
dizendo: o vereador bolsonarista é condenado a pagar indenização a estudante da USP por danos morais. Então a gente pode pegar, descer ali direto para o segundo parágrafo, que vai nos contar, né, que a estudante Luana Fernanda Luiz acionou o judiciário depois que Pavanato usou imagens dela em um vídeo gravado em agosto de 2023, antes de ser eleito vereador, portanto, dentro do campus da universidade, e pediu indenização por danos morais. No vídeo, que estava no ar na página do vereador no Facebook até a última sexta-feira, dia 28, conforme constatou o site UOL, ele questiona estudantes com imagens do filósofo de esquerda Karl Marx e do economista de direita Adam Smith. A ideia, alegava, era provar que estudantes não conheciam figuras historicamente reacionárias. Mas não acabou bem para ele isso aí. Ele acabou sendo condenado a indenizar em R$ 8.000, né? E esse foi um caso bastante grave, sabe, Lúcio? Porque tinha um guarda municipal armado que estava acompanhando o Pavanato, e quando começou uma confusão ali por causa da reação dos estudantes à presença do Pavanato, ele chegou a sacar a arma. E então você vê que... E a gente chegou a falar sobre isso aqui no Meteoro. Então, realmente é uma coisa que mostra que é assim, bem perigosa. Eu lembro que na época a gente estava comentando, é uma questão de tempo até uma dessas brincadeiras deles aí acabar bem mal, né? Se já tem até gente armada envolvida em confusão. Para ninguém dizer que a gente não mostrou o outro lado, né? Vamos fazer jornalismo aqui. O Pavanato, ele deu uma entrevista ao UOL, falando sobre essa condenação, e na qual ele se diz perseguido pela juíza que julgou o caso. Aí, aspas do Pavanato na entrevista ao UOL. No Brasil é assim: se uma juíza não gostar de você, ela pode roubar seu dinheiro. Uma juíza pega o caso, persegue por eu ser uma figura pública. Essa juíza não merece a toga que usa, não merece o lugar que ela ocupa. Foi o que disse o Pavanato sobre essa condenação aí, indenização de R$ 8.000. Eu não acho muito inteligente o que ele fez, sinceramente, atacar a juíza que julgou o caso, mas, enfim, torço pela briga. C'est la vie, né? C'est la vie. Pela vi. É muito curioso, né, Sofia? A gente estava falando sobre essa diferença em relação a reações, né? Ali o público expulsou ele, como tinha que expulsar mesmo, porque ele estava ali unicamente para criar caso, para criar confusão, né? E aí, se por acaso ele fosse agredido de forma muito violenta, ele ia conseguir o que ele queria, né? Esse pessoal, eles aprenderam esse modus operandi aí, e passaram a utilizar isso constantemente, né? A gente sabe, a gente acompanhou aí o pessoal como o Mamãe Falei, com seu canal, que ia bastante manifestações, com o microfone, com as pessoas, colocava as pessoas na frente da câmera, o próprio Pavanato, né? A gente está vendo agora aquele outro rapaz da universidade, que foi para a universidade só para gravar também, para criar confusão, esteve na manifestação também, numa última manifestação aí, para criar confusão. Então é o modus operandi deles, para realmente farmar algum tipo de engajamento nas redes sociais e transformar isso depois como um funil de marketing, transformar no final em voto. Né? E funcionou pro cara, o cara foi o mais votado do Brasil. Infelizmente, muita gente da população cai nessa. É o mesmo modus operandi daqueles vereadores que vão até posto de saúde, dizendo que vão lá para fiscalizar, mas no fim das contas mais atrapalham do que ajudam. Eles têm outras formas de fiscalizar. O vereador ele tem outros formatos para conseguir pressionar uma fiscalização real no posto de saúde ou em qualquer outro órgão público. Então, é tudo pela espetacularização, né? Só para gerar engajamento, para gerar lacração, para gerar voto no final. Tá dando certo, infelizmente. A população precisa mudar essa visão, né? Não pode cair nisso, a gente precisa ajudar nessa visualização de que isso é só um esquema, é só uma forma de ganhar visibilidade, infelizmente. Então, o que a população fez lá na manifestação fez correto. Vai embora, só tá gerando confusão, sem agredir, mas vai embora, cara, não enche o saco aqui.
Porque a gente viu, né, Sofia, quando é do outro lado, o Leonel, candidato do PT a vereador, quando ele foi fazer isso em uma manifestação, ele foi brutalmente agredido. E a polícia estava lá para escoltar, para prender alguém? Pois é. Ficamos por aqui, Sophie? Ficamos por aqui. Então vamos lá, ó, na tela para vocês QR Code para se tornar membro do Clube do Fim. Um grande abraço, até a próxima.